Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de dezembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar um sonho que eu tive muito rápido nessa semana e também compartilhar aí alguns pedidos de oração em função de algumas situações. Essa semana eu tive um sonho, tem uns 3 dias isso. Eu sonhei que uma igreja pegava fogo, e era uma igreja assim. Era uma igreja que tinha torre, parecia ser uma Assembleia de Deus, parecia. E aí eu via o fogo começar de cima da torre. E eu via como se fossem tentáculos que saíam assim de fumaça, porque já estava pegando fogo lá em cima e a fumaça saía. E eu via tentáculos imensos, enormes, saindo de lá de dentro. Quando eu acordei, o entendimento que eu tive, irmãos, é que é possível que, da mesma forma como está acontecendo já alguns atentados em escolas, essa semana teve, que eu saiba, 5 atentados. 2 no Espírito Santo, 2 em Minas e um também numa escola aqui pertinho, que foi... Essa escola aí foi a escola que eu estudei. Foi de domingo para segunda. Eles entraram, isso foi à noite. Não teve mortos, não. Graças a Deus. Eles entraram, foram até o laboratório de informática, passaram a mão em todos os computadores, em todas as impressoras. Entraram em outras salas também, fizeram lá uma arruaça e saíram fora. Isso foi de domingo para segunda. E aí vieram todos esses outros atentados ao longo dessa semana, né? Então foram 5 que eu tenha conhecimento. Então, da mesma forma como estão acontecendo já esses atentados em escolas, pode ser que comecem atentados em igrejas. Foi o único entendimento que eu tive desse pequeno sonho que eu tive, né? E a gente precisa mais do que nunca estar em oração, irmãos. Aqui em casa eu estou tomando uma série de providências com relação a essa questão de chave de casa, de chave do portão lá embaixo que não está funcionando, está aberto. Amanhã já vem um rapaz para poder consertar. Então eu estou começando a cuidar dessa coisa de proteção, né? Porque nesse caso o portão lá de baixo ele está aberto direto e agora não vai estar mais, então... Já que estamos entrando num tempo meio complicado, é importante a gente tomar providências com relação a isso. E os irmãos já devem estar sabendo, né, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu botar aqui o vídeo. Então, isso aí é toda uma movimentação que está acontecendo em grandes capitais. E aqui no Rio de Janeiro já tem vários vídeos aí mostrando movimentação do exército aqui, né? Então, irmãos, vamos orar por esses homens, por esses rapazes que estão aí colocando a vida em risco para nos defender. Estamos entrando num período em que nós precisamos redobrar as nossas orações por cada um que está se colocando aí à disposição, está se colocando na zona de para nos defender. Em nome de Jesus. Realmente redobre as suas orações que estamos entrando nesse momento, né? Ore por sua igreja, ore por onde você está. Há poucos dias aí eu postei um vídeo de uma irmã que ela via demônios do lado de fora, né? E ela incentivou, irmãos, orem pelas suas casas, orem para que anjos estejam guardando aí a sua moradia. Então, orem também, irmãos, por exército, marinha, aeronáutica, esses homens que vão entrar aí para poder, enfim, providenciar maior segurança. E, irmãos, é possível, vou falar de algo que alguns irmãos não vão gostar, não, mas é possível. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente não sabe o nível do negócio, em que nível a coisa vai acontecer. Então, é possível, irmãos, que eu parta, é possível, né? E aí, se eu partir, eu vou ver 2 anjos chegarem para me levar. Se o Senhor
decidi que eu ainda vou permanecer por aqui mais um tempo, amém. Vamos botar aí mão na obra e continuar fazendo aquilo que o Senhor tem me permitido fazer, né? Mas se for o momento, eu vou estar partindo com 2 anjos. E eu queria finalizar esse vídeo apresentando um testemunho do pastor Valtenir Porto. É o testemunho de uma ovelha dele. Muito interessante. E aí ele conta esse testemunho em que a ovelha viu o anjo chegar. E poucos minutos depois a pessoa partiu. Muito, muito interessante, irmãos. E aí, se tiver chegado o momento, a gente vai estar livre. Eu vou estar livre, né, irmãos, dessa confusão que é esse Rio de Janeiro. E aí tá tudo nas mãos do Senhor. Aí você pode estar falando assim, irmã, não fala sobre isso agora não. Ainda tem obra por aqui. Amém. Se assim for, tá tudo bem. E se não for, eu vou subir com esses anjos e que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver, né? Como está lá escrito em Apocalipse 14:13, diz assim: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. E é verdade, né, irmãos? Há pouco tempo aí, uma irmã estava falando para mim, meu Deus do céu, felizes são aqueles que já partiram em Cristo Jesus, que não estão aqui enfrentando essa situação toda. E eu digo isso especificamente por aqueles que estão em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, que são os alvos maiores, né, irmãos? Ok, meus queridos? E se não for isso tudo que a gente estiver imaginando, amém. A gente continua aí fazendo a obra que o Senhor tem nos permitido fazer. Ok? Então eu vou colocar em seguida esse relato que o pastor Valtenir Porto fala nesse vídeo, e é algo assim que gera muita alegria e nos faz enxergar a partida, a morte de uma outra forma. Ok, amados? Então, vamos ao vídeo. Mas, uma coisa muito importante, na hora que nós formos partir, você vai ver pelo menos 2 anjos. Eles vão chegar e você vai ver com os teus olhos físicos, você vai ver no mundo espiritual, como eu vi Jesus. Em 94. Eu tinha 50 anos. Horas antes dele morrer. Então os anjos vão vir. Eles vão até sorrir para você. São lindos. Eu ouvi um testemunho dado pela esposa que estava com o marido no hospital. Pessoa muito conhecida minha. Sofria do coração, morreu cedo. Lá no enterro, ela disse, pastor, eu tenho que falar para o senhor isso. Porque foi muito significativo. Eu estava com ele domingo à tarde. E nós estávamos conversando, de repente, ele disse, bem, eu estou vendo, eles chegaram, eles são lindos. Ele quem? Os anjos. E falando isso, ele foi caindo. Ele estava sentado na cama. Ele foi soltando a mão dela e partiu. Então os anjos, irmãos, não deixam você partir sozinho. Então não precisa ter medo de partir, não. A hora que você vê os anjos, você sabe que chegou a hora de ir para a casa do Pai.